Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre equilíbrio químico. Vamos lá? Então, para iniciar a nossa aula de equilíbrio químico, nós temos que entender o conceito do que são reações reversíveis. Uma reação reversível é aquela reação que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reação do carbonato de cálcio com o dióxido de carbono e com a água, formando os ânions e os cátions Ca2+, e HCO3-. E aqui, gente, vocês observam que eu tenho essa dupla seta. Essa dupla seta, todas as reações que vocês veem com essa dupla seta, é uma reação que se trata de uma reação reversível. Então, essa dupla seta, ela é indicação de um processo reversível. Ou seja, o que é uma reação reversível? É uma reação que ela se processa simultaneamente nos dois sentidos, né? Tanto aqui na formação dos produtos e aqui na direção dos reagentes. E essa dupla seta, ela representa também um sistema químico que está em equilíbrio. Então, quando nós falamos de reações reversíveis, nós falamos de reação direta e reação inversa. Então, eu coloquei aqui a representação para vocês de uma reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo, formando o ácido, o HI, né? O ácido iodídrico, né? Então, a reação direta, tá vendo? Eu tenho aqui a dupla seta, né? Porque me indica uma reação reversível, eu estou falando de um sistema em equilíbrio. E a reação direta, pessoal, geralmente ela é a reação dos reagentes originando os produtos. E a reação inversa, geralmente, então, é os produtos originando, então, os reagentes novamente. Então, entendendo o conceito de reação reversível, que é uma reação, que ela pode acontecer simultaneamente nos dois sentidos, e ela é indicada, por aquela dupla seta, vamos agora iniciar, então, o conceito de equilíbrio químico, né? Então, conforme eu disse, as reações reversíveis, elas estão acontecendo simultaneamente. Após um certo tempo delas estarem acontecendo, elas atingem um estado onde a velocidade da reação, tanto da reação direta quanto da reação inversa, as velocidades dessas reações, elas são iguais, elas se igualam. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, nós dizemos então que essa reação ela alcançou um estado de equilíbrio químico. Então vamos olhar aqui, gente, aqui eu tenho um gráfico, que representa isso, onde eu tenho aqui, a rapidez ou a velocidade da reação em função do tempo. Então, nós temos aqui a reação direta e a reação inversa, Eu tenho reações reversíveis e elas estão acontecendo, simultaneamente, Tá vendo? A reação direta, eu tenho os reagentes formando os produtos e na reação inversa, eu tenho os produtos originando os reagentes. Então, elas vão acontecendo até onde chega aqui num ponto, pessoal, que a velocidade da reação direta e da reação inversa, elas se igualam. Quando a velocidade dessas duas reações são iguais, ou seja, elas se igualam, nós então dizemos que esse estado, que essa reação, ela entrou num estado de equilíbrio químico. Certo? Então, vamos imaginar, eu sei que isso talvez seja um pouco difícil da gente imaginar, da gente visualizar. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês entenderem o que é, então, quando uma reação entra em um equilíbrio químico. Vamos considerar, pessoal, essa substância aqui, o N2O4, Ele, na sua forma congelada, ele é incolor, conforme está representado aqui, nessa figura. E aqui, nesse caso, ele está, a temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho aqui as moléculas, do N2O4. E, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo uma reação, que é a reação direta. Esse N2O4, ele se converte em dióxido de nitrogênio. Então, N2O4, ele é incolor, E conforme vai passando o tempo da reação, ele se decompõe no dióxido de nitrogênio, que é marrom. Vocês estão vendo? Antes ele era incolor e agora ele passa a adquirir a coloração marrom. Isso é indicativo de que eu tenho a formação lá do NO2, Conforme vocês podem ver aqui, ó, na representação, eu tenho as moléculas, de N2A4 aqui, incolor, e as moléculas de NO2 marrom.
né? E após, né, ao determinado tempo, né, que essa reação vai acontecendo, tá vendo? Eu tenho aqui a transformação do N2O4 em NO2, é uma reação reversível, ou seja, a reação direta e a reação inversa. Elas estão acontecendo simultaneamente e após um tempo em que essa reação está acontecendo, nós temos que o sistema ele entra em equilíbrio. Ou seja, então eu tinha lá, né, o N2O4 incolor, conforme vai passando o tempo, ele vai adquirindo uma coloração marrom, até que chega num estado onde você vê que essa coloração de marrom, ela não vai mais mudar, né? Eu tenho até aqui a representação aqui das moléculas, tá vendo? Eu tenho as moléculas de N2O4 e as moléculas de NO2. Então, a gente observa que esse sistema ele entrou em equilíbrio, né? E como é que eu sei que esse sistema entrou em equilíbrio? Visualmente, eu vejo que ele entrou em equilíbrio, né? No caso, se eu estou analisando uma cor, né? Eu vejo que aquela cor, ela não teve mais alteração. E conceitualmente, nós então sabemos que uma reação ela entra em equilíbrio químico, em estado de equilíbrio químico, quando a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação inversa. Então, aqui, né, eu até coloquei um gráfico para representar. Então, nesse caso, né, dessa substância, o N2O4, ele, né, se converte em NO2, então é uma reação reversível. Então, o que acontece é que eu tenho a reação direta e a reação inversa acontecendo, até que chega um instante, né, em que a velocidade da reação nos dois sentidos, ela se iguala. E qual é esse instante, gente? Quando que eu identifico esse instante em que um equilíbrio químico é atingido em um gráfico? Então, olhando aqui no gráfico, né, eu posso dizer que o instante em que o equilíbrio foi atingido é aqui nesse instante, aonde aqui as velocidades dessas duas reações se igualam, onde a velocidade dos dois sentidos são iguais. Então, aqui, gente, vamos, né, aqui nós temos um outro gráfico, né, já que é um gráfico da concentração em função do tempo, né, vamos considerar uma reação reversível, onde eu tenho A e B, formando C e D, no caso da reação direta, e depois eu tenho C e D, né, formando A e B. Então, o que nós percebemos? Primeira condição, para que um sistema, né, esteja em estado de equilíbrio, a velocidade da reação direta e a reação inversa, elas devem ser iguais, certo? A velocidade deve ser a mesma nos dois sentidos. Quando, então, gente, um sistema ele entra em equilíbrio, né, quando a velocidade dos dois sentidos, direto e inverso, se igualam, as concentrações de todas as espécies envolvidas nessa reação, elas permanecem constantes. Então, lá no gráfico anterior, nós vimos como identificar em um gráfico de velocidade quando o sistema entra em equilíbrio. Agora, como que nós identificamos em um gráfico do tipo concentração em função do tempo, como que nós identificamos quando o sistema entrou em equilíbrio? Eu observo aqui quando todas as espécies envolvidas, quando as concentrações de todas as espécies envolvidas nessa reação, elas permanecem constantes. Então, olhando aqui nesse gráfico, eu tenho que aqui nesse tempo, eu posso dizer que o meu sistema ele entrou em equilíbrio. Por quê? Tanto as concentrações de A, de B ou de C e de D, elas permanecem constantes, ou seja, elas não têm mais alteração. Então, pessoal, resumindo, o que eu posso dizer, então, que acontece quando um sistema entra em equilíbrio? Como eu identifico que um sistema entrou em equilíbrio químico? Então, em uma situação de equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos, elas permanecem inalteradas, ou seja, elas permanecem constantes, e isso ocorre por quê? Isso ocorre porque a velocidade das reações direta e inversa, elas são iguais, ou seja, a reação direta e a reação inversa, elas acontecem com a mesma velocidade, com a mesma rapidez. Então, essas são as duas condições para identificar se um sistema está em equilíbrio. As concentrações de reagentes e produtos são inalteradas, elas ficam constantes, e a velocidade da reação direta e da reação inversa, elas são iguais. Elas se igualam. Então, pessoal, aqui eu coloquei, né, na forma de uma tabela para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, né, o que é esse tal desse equilíbrio químico, né, que talvez seja um pouco difícil da gente imaginar. Então, imagina que é uma reação entre o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio.
A primeira coisa, gente, que vocês observam é que eu tenho a dupla seta, lembra? A dupla seta, ela já me indica que eu tenho uma reação reversível, que é uma reação que acontece simultaneamente nos dois sentidos. E essa dupla seta já é um indicativo de que eu tenho uma reação em equilíbrio químico. Certo? Então, aqui eu tenho o tempo, né? Eu tenho 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, até chegar nos 60 minutos. Um tempo de 1 hora de reação. Então, a gente observa que no início, aqui, né, da reação, no tempo 0, eu só tenho reagentes e ainda não tenho nada de produtos. É porque a minha reação ainda ela vai começar. Eu não tive formação de produtos. Conforme vai passando o tempo, gente, o que a gente observa? Conforme nós já vimos lá nas aulas de cinética, né? A concentração, a quantidade dos reagentes vai diminuindo, porque os reagentes são consumidos, enquanto que a quantidade dos produtos ela vai aumentando. Por quê? Porque os produtos são formados. Isso acontece até os 30 minutos da reação. Quando chega lá em 40 minutos, a partir de 40 minutos, o que eu observo, gente? Que as quantidades dos reagentes e as quantidades dos produtos, de 40 minutos até 60 minutos de reação, elas permaneceram constantes. Elas não se alteraram mais. Então, aqui eu posso dizer, então, né, que a minha reação ela chegou ao equilíbrio, né? Então, isso acontece, né, como eu disse, como que identifica o equilíbrio químico? Quando eu não tenho mais alteração nas quantidades de reagentes e produtos. Então, aqui vocês estão vendo aqui com valores, né? Então, aqui eu não tive mais alteração das quantidades de reagentes e produtos, então eu digo que a minha reação ela chegou em equilíbrio. Pessoal, mas cuidado, é muito importante, né? Então, de novo, como é que identifica o equilíbrio químico? Quando as concentrações de reagentes e produtos, né, elas estão constantes, e isso indica, então, que a velocidade da reação direta, ela se igualou à velocidade da reação inversa. Só que cuidado, tá? As concentrações de reagentes e produtos, elas permanecem constantes, igual a gente está vendo aqui, né, no sistema em equilíbrio. Só que o fato de elas serem constantes não quer dizer que as concentrações de reagentes e produtos são iguais. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a concentração dos reagentes está em 0,20 e dos produtos em 0,80. Então, o fato das concentrações de reagentes e produtos permanecerem constantes não quer dizer que elas são iguais. Pode acontecer? Pode, mas isso é muito difícil, tá? Então, cuidado que isso aí costuma ser muita pegadinha de prova e de vestibular. Aí aqui, pessoal, eu tenho a representação gráfica, né? Daquilo que nós vimos na tabela anterior. Então, tá vendo? Ó, aqui eu tenho ó, na linha azul mais claro, né? A linha relação, né? O do consumo aqui dos reagentes, né? Porque eles estão sendo consumidos. E a linha aqui em azul escuro, eu tenho aqui a linha dos produtos, né? A linha está aumentando, porque com o passar da reação, né? Com o passar do tempo da reação, você aumenta ali a quantidade de produtos porque eles estão sendo formados. Aí eu pergunto para vocês, gente, olhando aqui no gráfico, né? Em qual instante a gente pode dizer que essa reação ela entrou em equilíbrio? Então, vocês vão olhar aqui em qual instante as concentrações de reagentes e produtos permaneceram constantes, né? Então, aqui elas permaneceram constantes aqui nesse instante de 40 minutos. Então, a gente pode dizer que esse sistema aqui ele entrou em equilíbrio no instante de 40 minutos. Por quê? Porque as concentrações de reagentes e produtos, elas permanecem constantes. E vocês estão vendo? Elas estão constantes, mas elas não estão iguais, né? A concentração dos produtos tem aproximadamente 0,80 né, mol por litro e a concentração dos reagentes em 0,20 mol por litro. Certo? Então, aqui identificamos o momento em que entra em equilíbrio químico. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, mas o que acontece, né, nesse tal desse equilíbrio químico? Gente, quando uma reação entra em equilíbrio químico, isso não quer dizer que a reação ela parou de acontecer. A gente costuma ter isso na nossa cabeça, né? Ai, as velocidades se igualaram, as concentrações estão inalteradas, mas isso não quer dizer, gente, que a reação parou de acontecer, né? Embora visualmente, né, como eu mostrei lá o exemplo, né,
do N2O4 se transformando em NO2, embora, por exemplo, se for uma reação, né, que tiver coloração, embora visualmente a gente possa observar, né, que aquela reação ela parou de mudar de coloração, às vezes a gente pode pensar que ela parou de acontecer. Não, gente, esse conceito ele é errado. Eu sei que talvez isso seja difícil a gente elucidar aqui na nossa cabeça, mas o que acontece no equilíbrio químico não é que a reação parou de acontecer. Não. A reação entre as moléculas, elas continuam, né, reagindo. As moléculas continuam reagindo. A reação continua acontecendo. Isso, gente, em nível microscópico. Como eu disse, a gente não consegue visualizar isso a olho nu. Mas se a gente pegar, né, com o microscópio, consegue, né, visualizar, a gente vai ver que a reação ainda está acontecendo. Tanto no sentido direto, quanto no sentido inverso. Então, por isso que nós dizemos que o equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, né? Porque a reação não parou de acontecer, ela continua acontecendo, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, o que é um equilíbrio dinâmico? Vamos imaginar aqui, gente, uma situação onde você tem aqui uma balança, né? E esses pratos, eles estão desequilibrados. Certo? Aí o que acontece? Eu vou equilibrar esses pratos. Então, eu vim aqui, coloquei um pezinho a mais aqui do lado esquerdo e eu equilibrei esses pratos. Aqui, no caso da balança, eu tenho o caso de um equilíbrio estático, né? Por quê? O que é o equilíbrio estático? Porque você tem um objeto aqui, né? Ou um fenômeno, né? Que está parado. Independente se eu tiro ou eu coloco mais peso aqui, né, se eu perturbo esse sistema, ele continua parado. Então, esse é um equilíbrio estático. Já um equilíbrio dinâmico é aquele tipo de equilíbrio que continua em constante movimento. Vamos imaginar, por exemplo, gente, que acontece lá nas vagas de estacionamento de shoppings ou de mercados, né? Alguns carros, tá vendo, ó? Alguns carros vão saindo para que outros entrem, né? Então, o que acontece é que você tem uma situação ali acontecendo de uma forma contínua e que não é interrompida, né? Então, por isso que nós falamos que o equilíbrio químico ele é dinâmico, né? Porque o equilíbrio ele é atingido quando? Quando a velocidade das duas reações, da direta e da inversa, se igualam, mas aquilo lá continua acontecendo. É semelhante aqui à representação aqui das vagas, né, de um shopping. Vamos supor que elas sempre estejam 100% lotadas. Mas sempre vai ter um momento lá em que um carro vai estar saindo, mas logo depois o outro vem, já entra, já ocupa aquela vaga e o estacionamento continua vazio. Ou seja, é algo dinâmico, não é algo parado. É algo que está ali constantemente, é uma ação contínua. Então, por isso que nós dizemos que o equilíbrio químico é dinâmico. De novo, embora olho nu possa parecer que a reação parou de acontecer, mas isso não é verdade. Quando o sistema entra em equilíbrio, a reação ela continua acontecendo. E os equilíbrios, pessoal, eles podem ser de dois tipos. Pode ser um equilíbrio homogêneo ou um equilíbrio heterogêneo. O que é um equilíbrio homogêneo? O equilíbrio homogêneo é quando os reagentes e produtos eles estão na mesma fase, ou seja, quando reagentes e produtos estão todos no estado sólido, ou estão todos no estado líquido, ou estão todos no estado gasoso. Por exemplo, aqui o equilíbrio da formação da amônia. Tá vendo? O gás nitrogênio na forma gasosa, o hidrogênio na forma gasosa e a amônia na forma gasosa. Então, aqui eu tenho um equilíbrio homogêneo. Por quê? Reagentes e produtos todos estão na mesma fase. Aqui, nesse caso, todos estão na forma de gás, na forma gasosa. Já o equilíbrio heterogêneo é quando os reagentes e produtos estão em fases diferentes, né? Eu tenho um no estado líquido, um no estado gasoso, outro no estado sólido. Por exemplo, né, a reação aqui do bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio está no estado sólido, o carbonato de sódio está na forma sólida, o CO2 está na forma de gás e a água também na forma gasosa. Então, equilíbrio homogêneo é quando reagentes e produtos estão na mesma fase. Equilíbrio heterogêneo é quando reagentes e produtos estão em fases diferentes. Então, aqui, gente, eu trouxe um exemplo, né, de um equilíbrio heterogêneo, né, para vocês visualizarem. Aqui eu tenho um tubo de ensaio que está representando a reação entre o sulfato de ferro e o hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio e hidróxido de ferro, tá vendo? Por que heterogêneo? Porque eu tenho três espécies aqui, né?
3 substâncias na forma aquosa e tenho hidróxido de ferro na forma sólida. Então, o hidróxido de ferro, pessoal, é esse precipitado verde aqui, né, que vocês veem aqui. Então, esse é o equilíbrio heterogêneo, onde reagentes e produtos estão em fases diferentes. E quando nós falamos de equilíbrio, pessoal, nós falamos das constantes de equilíbrio. O que são as constantes de equilíbrio? As constantes de equilíbrio, elas são representadas pela letra K maiúscula, né? É importante enfatizar, gente, que esses valores, né, de constantes de equilíbrio são valores tabelados, são valores conhecidos, porque são valores que foram obtidos a partir de dados experimentais, né? E após, né, fazer uma análise de uma grande quantidade de dados, né, chegou-se aqui numa expressão genérica para todos os equilíbrios. Então, a constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E quando nós falamos de constante de equilíbrio, nós temos duas formas de calcular. A Kc, que é a constante em função da concentração, e o Kp, que é a constante em função da pressão. Então, primeiro, vamos ver a constante de equilíbrio, Kc. Né? Então, a constante de equilíbrio, Kc, ela é determinada com base nas concentrações, ou seja, em mol por litro. Quando nós fazemos, gente, a constante de equilíbrio, né, a Kc, é importante. Nós não representamos na Kc os componentes sólidos e a água para reações em meio aquoso. Por quê? Os sólidos e a água, eles não interferem no equilíbrio. Então, eles não são representados na constante de equilíbrio. Então, aqui eu coloquei uma reação genérica para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho A mais B formando C mais D. Então, aqui eu tenho o A maiúsculo, né, está representando um reagente. E o A minúsculo é o coeficiente estequiométrico, né, o número 1, 2, o número de mols que eu tenho desse reagente. Quando eu vou montar a fórmula da constante, o Kc, então é em função da concentração, né? Lembrando então que esses colchetes eles indicam a concentração. Então é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então a concentração de C elevado a C, pessoal. Então vocês têm que colocar a concentração aqui do produto elevado ao coeficiente estequiométrico aqui da reação, vezes a concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico. Vamos ver um exemplo, gente, como que a gente monta isso? Então, eu quero que vocês montem aqui, por exemplo, eu falo, gente, assim, monta a constante de equilíbrio em função da concentração dessa seguinte reação. Então, eu tenho aqui o ferro sólido mais o cobre aquoso, formando ferro 3 mais aquoso e cobre sólido. Lembram, na Kc, nós não representamos as espécies no estado sólido e a água para reações que acontecem em meio aquoso, porque eles não interferem no equilíbrio. Então, se eles não interferem no equilíbrio, não tem o porquê dessas substâncias aparecerem aqui na constante de equilíbrio. Então, como que fica, pessoal? Kc é igual, né? Lembra? Produtos dividido pelos reagentes. Então, ferro 3 mais, elevado a 2, porque 2 é o coeficiente estequiométrico, dividido por cobre 2 mais, elevado a 3. Aí você fala assim, professora, por que você não colocou o cobre sólido e o ferro sólido? Lembram? Na constante em função da concentração, sólidos e água, quando a água, no caso da reação em aquoso, eles não participam da constante de equilíbrio. Então, essa constante, de novo, Fe 3 mais elevado a 2, 2 porque é o coeficiente aqui estequiométrico, dividido, pelos reagentes. Dos reagentes, qual é a única espécie que eu vou colocar, gente? Só o cobre 2 mais, elevado a 3, que é o coeficiente. Não coloco o ferro nem o cobre sólido, porque os sólidos não entram na constante de equilíbrio em função da concentração. Pessoal, então agora vamos ver aqui um exemplo de um exercício que eu peço para vocês escreverem a expressão de Kc para as seguintes reações. Então, aqui no item A, eu tenho trióxido de enxofre formando dióxido de enxofre e oxigênio. Então, lembram, no Kc nós não representamos os sólidos
e a água quando nós temos uma reação em meio aquoso, porque eles não interferem no equilíbrio. Então, lembra, a constante é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, vamos lá. Então, como que fica aqui esse Kc? Ó, concentração de SO2 elevado a 2 porque é o coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do oxigênio aqui, né, quando não tem nada, está representando o número 1, dividido por SO3 elevado a 2. No item B, eu tenho aqui a reação do dicromato mais a água, formando cromato e íons H+. Então, como que fica, gente, o Kc? Ó, então, produtos dividido por reagentes. Cromato elevado a 2, porque aqui eu tenho o número 2. H+ elevado a 2, dividido por... Aí, agora eu vou colocar os reagentes. Dicromato, não tem nada, né, porque aqui é o número 1. Eu represento a água, gente, aqui no equilíbrio? Não, lembram? Sólidos. E aqui essa reação, tá vendo? Esse AQ indica que é uma reação que acontece no meio aquoso. Quando, né, eu tenho reações em meio aquoso e aqui eu tenho a água na equação, eu não represento a água na constante de equilíbrio, porque ela não interfere no equilíbrio. Então, a constante, né, o Kc para essa reação, ela fica desse jeito aqui, certo? E agora nós vamos ver a constante de equilíbrio que nós chamamos de Kp, né? A Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais de reagentes e de produtos, né? Então, as concentrações de substâncias gasosas, elas são proporcionais às suas pressões parciais em uma mistura. E nós utilizamos, então, o Kp, né, para indicar, para fazer, então, essa constante de equilíbrio em função dessas pressões. Observação importante. Na Kp, somente as espécies gasosas são indicadas, né? Porque estou falando de gás, eu só vou indicar as espécies gasosas. Então, gente, vamos olhar aqui. Vamos considerar aqui o equilíbrio da formação da amônia. Nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso, formando a amônia também no estado gasoso. O Kc, como que fica? Lembra? Kc é concentração, constante em função da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, NH3 elevado a 2, né? O 2 aqui, o coeficiente vem aqui, né? Elevado, dividido por N2 vezes concentração de H2 vezes 3. Aí, agora eu vou montar o Kp. Kp é em função da pressão. Então, é pressão do NH3 elevado a 2, dividido por pressão do N2 vezes pressão do H2 elevado a 3. Então, vocês viram, gente, que o jeito de montar o Kc e o Kp é o mesmo. Produtos dividido pelos reagentes. A diferença é que o Kc é em função das concentrações e no Kc nós não indicamos as substâncias no estado sólido e a água quando nós temos reações no estado, né, reações no meio aquoso. E o Kp é a constante em função das pressões. Então, aqui, tá vendo? Eu coloco o Pzinho indicando a pressão e a mesma coisa. Produtos dividido pelos reagentes. Aqui um exercício. Escreva a Kp para a seguinte reação. Carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e CO2. Vamos lá. Como que fica esse Kp, gente? Esse Kp fica como? PCO2. Ué, Pro, por que fica só assim? Então, vamos lá. Constante, produtos por reagentes. Nos produtos, só o CO2 está no estado gasoso. Lembra, no Kp, nós só representamos as espécies que estão no estado gasoso. Então, aqui nos produtos, eu só tenho o CO2 de gás. E nos reagentes, eu não tenho nenhuma espécie gasosa. Então, o Kp é só PCO2. E, por último, nós vamos ver o grau de equilíbrio alfa, né? O que esse grau de equilíbrio ele quer dizer? O grau de equilíbrio, ele demonstra, né, a relação entre a quantidade de matéria, né, consumida, né, em mol, e a quantidade inicial de um determinado reagente. Então, alfa é o quê? A quantidade de matéria consumida dividido pela quantidade de matéria inicial, né, que você tinha lá no início da reação. Então, aqui, gente, um exemplo. Eu tenho aqui uma reação, né? Uma reação aqui do eteno com o gás cloro, formando C2H4Cl2.
Então, como que eu falo assim, gente, calculem o alfa dessa reação, né? Então, eu falo que no início eu tinha 5 mols do eteno e 5 mols do cloro. Como eu estava no início da reação, eu ainda não tinha nada de produto formado. Quando a reação aconteceu, né, ao longo da reação, foram consumidos 2 mols de C2H4, 2 mols de cloro e foram formados 2 mols de C2H4Cl2. Então, quando entrou no equilíbrio, pessoal, o que eu tinha, né? 5 menos 2, eu tinha aqui 3 mols do C2H4. 5 menos 2, eu tinha aqui 3 mols do Cl2. E 0 mais 2, eu tinha aqui 2 mols do C2H4Cl2. Aí eu falo assim, gente, calculem para mim o grau de equilíbrio dessa reação. Então, como que eu calculo alfa? A quantidade de matéria consumida dividido pela quantidade de matéria inicial. Então, esse alfa, ele é sempre calculado com base em um reagente, né? Porque se é a quantidade de matéria inicial, eu não tenho produto, né? Então, ele sempre é calculado em função de um reagente. No caso aqui dessa reação, os dois reagentes tinham o mesmo mol no início, o mesmo número de mols no início, o mesmo número de mols foi consumido, então eu tinha o mesmo número de mols no equilíbrio. Então, a quantidade de matéria consumida, 2 mols, né? Foram consumidos 2 mols na reação, dividido pela quantidade de matéria que eu tinha no início, que eram 5 mols. Então, eu tenho que alfa é igual a 0,4, e se eu te pedir, né, se o exercício pedir para converter para porcentagem, é só multiplicar 0,4 por 100, então você tem que o alfa é 40%, certo? Aqui, pessoal, alguns exemplos de exercícios, né, para a gente ver a aplicação de equilíbrio. Então, considere o equilíbrio, né? 2 mols de HI formando H2 e I2. Encontramos as seguintes concentrações: 10 mol por litro de hidrogênio e 0,0 mol por litro de iodo. Qual é a concentração em mol por litro do HI, sabendo que nas condições de experiência o Kc vale 10 elevado a menos 3? Então, primeiro passo, gente, leia o exercício, leia o enunciado com calma. Qual é o segundo passo? Verificar quais são as informações que o exercício me fornece e o que ele está me perguntando. Então, o exercício ele me falou que a concentração de H2 é 10 mol por litro, a concentração de iodo é 0,01 mol por litro, ele me falou que o Kc é 10 elevado a menos 3 e ele quer saber a concentração de HI. Então, se ele me deu o valor do Kc e me deu as concentrações, o que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? Eu tenho que montar a constante de equilíbrio, Kc em função da concentração. Então, como que fica? Gente, lembra? Produtos dividido por reagentes. Então, H2, lembra, Kc é a constante em função da concentração. Nesse tipo de constante, eu não indico os sólidos, né? Eu não represento os sólidos e nem a água se a minha reação estiver acontecendo em meio aquoso. Então, vamos lá. Produtos. H2, concentração de H2, né? Elevada a 1, vezes a concentração de I2 elevada a 1, dividido pelos reagentes, que é o quê? HI elevado a 2. Montei o meu Kc. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que o exercício me deu. Então, ele falou que o Kc é 10 a menos 3, a concentração de hidrogênio é 10, a concentração de iodo é 0,01 e a concentração de HI é o que eu quero saber. Então, eu vou lá, né, faço as contas, faço aqui, né, a conta em cruz. Aqui nesse exercício, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Você vai chegar, então, que a concentração de HI é 10 mol por litro, certo? Outro exemplo, pessoal, de exercício resolvido. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol de N2O4 em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2, segundo a reação. Aqui ele colocou a reação que nós já vimos lá no início da aula. Qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Então, de novo, quais são as informações que o exercício me forneceu?
Ele falou que a concentração de N2O4 é 0,5 mol por litro, a concentração de NO2 é 2 mol por litro e ele quer saber o valor da Kc. Lembrando que Kc é a constante em função da concentração. Então, como que eu monto o Kc, gente? Produtos dividido por reagentes. Concentração dos produtos, qual é o meu produto? NO2 elevado a 2, que é o coeficiente, dividido pelos reagentes. Quais são meus reagentes? N2O4 elevado a 1. Faço aqui a substituição dos valores, então 2 elevado a 2, né? Então, porque aqui, ó, a concentração do NO2 é 2, só que você não pode esquecer que esse valor está elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 dividido por 0,5. Isso vai dar igual a 8. Vocês estão observando, gente, que as constantes, elas não têm unidade, tá bom? Constante de equilíbrio não tem unidade mesmo. E agora, pessoal, então nós vimos nessa aula o que é o equilíbrio químico. Então, nós vimos que um sistema ele entra em equilíbrio quando, como que a gente observa isso? Quando as concentrações de reagentes e produtos, elas ficam constantes, elas permanecem inalteradas, e isso acontece porque a velocidade da reação direta, ela se iguala à velocidade da reação inversa. Vimos que nós temos, o equilíbrio homogêneo e heterogêneo. O homogêneo é quando, tanto reagentes e produtos estão na mesma fase, e o heterogêneo é quando reagentes e produtos estão em fases diferentes. E vimos como a gente pode calcular as constantes de equilíbrio, que pode ser o Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração, sendo que no Kc nós não expressamos as espécies no estado sólido e a água quando nós temos uma reação no meio aquoso, e o Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, sendo que no Kp nós só indicamos na constante as substâncias que estão no estado gasoso. Agora, pessoal, eu vou colocar lá na nossa equipe, tem uma lista com os exercícios que nós vamos resolver agora na aula, para a gente praticar e tirar as dúvidas. E também não se esqueçam de fazer a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Obrigada pela participação e até a próxima aula.